Queridos amigos e amigas do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz em Cristo Jesus. É uma alegria poder encontrá-los novamente para ouvir e meditar a beleza do tesouro da Santa Palavra de Deus. Hoje, dia 16 de setembro, sábado, memória dos santos Cornélio e Cipriano. O texto que a liturgia nos presenteia hoje é tirado do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 6, versículos 43 a 49. Passemos a leitura e em seguida vamos comentar este texto interessante. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de ortigas. Quem é bom, tira coisas boas do tesouro do seu coração, que é bom. Mas quem é mau, tira coisas más do seu tesouro, que é mau. Pois a boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a alguém que, para construir uma casa, cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a correnteza atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a alguém que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A correnteza atingiu a casa, e ela imediatamente desabou e ficou totalmente destruída. Este texto, todos os comentadores são de acordo que ele tem pelo menos dois momentos, né? A parte inicial, os versículos de 43 a 45, que jogam com a imagem da planta boa, não é? Da árvore boa, do fruto bom, e o segundo momento que conclui, por assim dizer, toda a sessão chamada o discurso da planície, né? Reelaborando um dito de Jesus, reconstruindo um pouco esta parábola. Veja bem como se joga, não é? A árvore se conhece pelos seus frutos. Um discurso de moral muito comum nas comunidades sirenistas. Bom, Lucas, o estilo da construção deste texto tem muito o sabor da construção do discurso filosófico da sua época. Mas aqui, se nós lermos este texto, levando em consideração aquilo que se coloca em precedência, não? A respeito dos guias cegos, vamos entender que, mais do que olhar os frutos, construir um critério para o julgamento dos outros, é um critério para olhar nós mesmos. Atenção, é que de um coração bom não podem sair coisas ruins. Assim como é natural que o figo nasça de uma figueira, é natural de um coração bem educado que dentro dele saiam coisas boas. Então, o agir segue o ser, não é? Um ditado antigo e muito verdadeiro. Então, cada discípulo deve preocupar-se com aquilo que está dentro. Ouvir a voz do Mestre, deixar-se guiar pelo Mestre, para poder produzir aquilo que é a potência da palavra que foi semeada no coração. E é justamente esse tema da escuta da palavra, da força que a palavra tem, que vai concluir toda a sessão. A segunda parte do texto que nos é apresentado trata justamente disso, né? Bom, a primeira parte se conclui com essa afirmação muito conhecida, não? A boca fala daquilo que está cheio o coração. A palavra é a primeira coisa que sai, né? O que precede a ação é a palavra. Então é preciso cuidar bem, estar atento, né? Aquilo que nós proferimos, porque geralmente falamos da verdade que está dentro de nós. A segunda parte da perícope deste sábado inicia justamente chamando em causa a capacidade da escuta. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes aquilo que eu digo? Até o momento, apenas os discípulos, Pedro e mais um outro discípulo,
chamam Jesus de Senhor. Aqui claramente o Senhor, se damos em conta a narrativa lucana, se amplia a voz daqueles que chamam de Senhor, Senhor. Não é uma resposta apenas aos 12 discípulos, mas é uma resposta a toda a comunidade que professa a fé em Jesus como seu Senhor e Salvador. Podemos ler então a nível da narrativa lucana, podemos ampliar para o nível da comunidade, bem como podemos trazer para o nível da igreja que lê este texto hoje, neste sábado, né? É preciso que a profissão de fé, daquilo que sai da nossa boca, daquilo que sai da boca da comunidade que celebra, que estuda, acompanhe alguma coisa que está dentro, né? O centro está no coração. Se a palavra não traduz aquilo que está dentro, a palavra tem pouca força, né? Tem pouca força. Por que me chamar de Senhor, Senhor, se não fazes aquilo que eu vos digo? É uma contradição, não? O importante é fazer aquilo que o Senhor diz. Portanto, o que precede a palavra é um ato de escuta levada em séria consideração. A comunidade se forma escutando a palavra do Mestre e vivendo conforme esta palavra. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Os textos do início do Evangelho de Lucas nos colocam isso bem claramente como tipo. Maria é o tipo daquela que escuta, a virgem que sabe ouvir, não é, acolher com fé a palavra. Assim deve ser a comunidade. Se forma na escuta da palavra. Vou mostrar a vocês com que se parece aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. Esse título de Jesus é reelaborado. Nós não temos aqui no texto lucano a comparação, não é, com o homem estulto e o homem prudente. Não existe. O texto lucano é mais simplificado, né, se nós compararmos aos paralelos. Ele insiste na força daquele que escuta. Vou mostrar a que se parece aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. É semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha, firmou o alicerce. E ela se mantém estável na adversidade. Aquele que não escuta, não constrói o alicerce. Não tiramos o peso de dizer que é um homem estulto, que é insensato, enfim. Os paralelos usam um outro termo para classificar. Aqui nos é economizado este termo de comparação, talvez para fazer insistir na dinâmica da escuta. Estamos no mês de setembro, mês em que a Igreja no Brasil nos convida a uma escuta mais intensa da palavra. Portanto, esse texto deveria provocar o coração. Realmente, não é? O quanto nós nos damos de tempo para a escuta da palavra e de que maneira a palavra que sai da nossa boca e as ações que nós praticamos, o tipo de comunidade que nós vivemos, construímos, a visão, o modo de viver a igreja construímos, de que tipo isso está impregnado da força da palavra que é o próprio Senhor. Vou mostrar, né? Aqui é comparado àquele que escuta a minha palavra e põe em prática. No texto lucano nós já temos o grande exemplo da Virgem Maria. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? Nós já temos no capítulo 4 a maneira como Jesus lê à luz da palavra a sua missão, e hoje se cumpre essa palavra aos vossos ouvidos. Toca à comunidade, não aquela comunidade primeira que já escutou isto, toca a nós, comunidade do hoje, ouvir esta palavra e fazer com que a nossa escuta se transforme em ação que ajuda a tornar evidente cada vez mais o reino de Deus, que de alguma maneira é já presente aqui. Então, mais do que o Senhor, Senhor, né? Ou melhor, para que a nossa profissão de fé solene da boca, né? Para que a nossa profissão de fé, para que o nosso Senhor, Senhor, seja de fato um canto bonito, agradável, uma profissão de fé sincera, é necessário que nós aprofundemos sempre mais o conhecimento da palavra, a escuta, então um verdadeiro discipulado. Peçamos ao Senhor a graça de
ouvir com atenção a sua palavra e deixar com que a palavra vá guiando a nossa vida. Que no fundo, a palavra é o próprio Senhor que dialoga conosco. Então, que a palavra continue a iluminar o nosso caminho, que esse mês de setembro seja para nós uma ocasião de aprofundar sempre mais o conhecimento da palavra, que é o próprio Senhor. Deus nos abençoe, a palavra nos ilumine e até o nosso próximo encontro, aqui com o nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo.